Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira e como já é de praxe, nós estamos discutindo alguns temas de direito eleitoral para sua preparação para as provas dos tribunais regionais eleitorais. O tema de hoje, eu selecionei algumas informações, nós vamos tratar sobre as juntas eleitorais. Então nós iniciamos o primeiro vídeo falando sobre a composição da Justiça Eleitoral como um todo e hoje, especificamente, nós abordaremos sobre as juntas eleitorais. Espero que vocês gostem. Eu procurei trazer o maior número de informações possíveis sobre as juntas eleitorais, principalmente aquelas que podem vir a ser cobradas na sua prova para Tribunal Regional Eleitoral ou também Tribunal Superior Eleitoral. Tudo bem? Vamos às dicas? Bora lá, pessoal! Então, como eu disse para vocês, nós falaremos sobre as juntas eleitorais. Neste primeiro momento, veremos o que é uma junta eleitoral, pessoal. A junta eleitoral, ela recebe o nome também de junta apuradora, porque a junta eleitoral, ela é responsável justamente pela apuração dos votos no que tange uma circunscrição. Em primeiro momento, também nós devemos fazer uma consideração que, dentre os órgãos da Justiça Eleitoral, a Junta Eleitoral é um órgão colegiado, assim como os tribunais regionais eleitorais e também assim como o Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós precisamos fazer essa consideração sobre as juntas. É um órgão de primeira instância e um órgão temporário. Por que, professor, temporário? É importante que vocês saibam também que a junta eleitoral ela é formada 60 dias antes das eleições. E logo após as eleições, essa junta eleitoral ela é desfeita, diferentemente dos tribunais regionais eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral, que são órgãos permanentes da Justiça Eleitoral. O TSE representando a circunscrição país, né, o máximo do país, já os tribunais regionais eleitorais representam a circunscrição do Estado. Né? Então, cada estado do nosso país, né, do Brasil, os 27 estados serão representados por um tribunal regional eleitoral. Ok? Então, lembrando, junta eleitoral, órgão colegiado, né? Lembrando que nós temos os órgãos que não são colegiados, são aqueles órgãos que são monocráticos, no caso temos juízes eleitorais, e temos os órgãos colegiados formados por mais de um membro. Ok? E outra característica é também que o órgão da junta eleitoral é um órgão temporário. Sobre sua composição, muito importante, já foi questões de várias provas. As juntas eleitorais elas são compostas por um juiz de direito. Esse juiz de direito ele vai ser o presidente da junta e também será composta de 2 ou 4 cidadãos. Uma importante observação nesse caso aqui é que a junta ela poderá ter, no caso, 3 membros, porque contando com o juiz de direito mais os 2 cidadãos, ou 5 membros. Então pode ser uma questão de prova informando que a composição da junta eleitoral somente será ímpar, seria verdadeira, porque ou ela terá 3 membros, ou essa junta eleitoral ela terá 5 membros, ok? Então não se esqueçam, um juiz de direito mais 2 cidadãos ou um juiz de direito mais 4 cidadãos. 3 ou 5 membros de notória idoneidade. Tudo bem? Bom, falaremos agora sobre essa nomeação da junta. Já disse anteriormente que a junta eleitoral ela é nomeada 60 dias antes das eleições, ou seja, os membros dessas juntas eles são nomeados 60 dias antes da eleição. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Muito bem. Então, 60 dias antes da eleição, depois que o Tribunal Regional Eleitoral, pelo presidente do tribunal, cumpre designar-lhe a sede. Né? Então, veja, a nomeação ela é feita aí pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Né? Por quê? O que acontece? No caso dos membros das juntas eleitorais, como são nomeados 60 dias antes da eleição, o Tribunal Regional Eleitoral é que faz a aprovação
dessa nomeação, sendo que somente depois que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral designa a sede nesse momento, tá? Então nós temos aí, até 10 dias antes da nomeação, os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas serão publicados no órgão oficial do Estado, podendo qualquer partido, no prazo de 3 dias, em petição fundamentada, impugnar as indicações. Então vamos imaginar as eleições. O processo da junta eleitoral dos membros, ele ocorre 70 dias antes da eleição. Por quê, pessoal? Antes da nomeação, ou seja, 60 dias antes das eleições, antes da nomeação, 10 dias antes dessa nomeação, os nomes já são disponibilizados, né, em um órgão oficial para que possa haver talvez uma impugnação desses nomes, né? Então, 70 dias antes das eleições, publicação dos nomes. Depois dessa publicação, nós temos aí 3 dias para que haja impugnação de indicações. E posterior a essa impossibilidade de impugnações ou uma possibilidade, nós temos o quê? Temos a nomeação dos membros. Por isso que eu disse que a junta eleitoral é um órgão temporário, porque ele inicia a nomeação antes e termina após as eleições, ok? Todo mundo pode compor uma junta? Não. O Código Eleitoral ele traz umas vedações. A primeira vedação é o seguinte: os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, em qualquer grau, inclusive o cônjuge. O código, ele dizia segundo grau. Só que a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, ela atualiza esse código, certo? E trata que, agora em qualquer grau, candidatos e parentes e o cônjuge não pode participar da junta, não pode ser nomeado membro de uma junta eleitoral. Além disso, temos os membros de diretórios de partidos políticos devidamente registrados, né, e cujos nomes tenham sido oficialmente publicados, autoridades e agentes policiais, isso é muito tranquilo, né, de a gente guardar essas informações, além dos funcionários no desempenho de cargos de confiança do executivo e os que pertencerem ao serviço eleitoral. Nós temos esses 4 incisos que vedam a questão de membros das juntas eleitorais. Tudo bem? Falaremos agora sobre os números de juntas. Olha o que diz o Código Eleitoral. Nas zonas em que houver de ser organizadas mais de uma junta, ou quando estiver vago o cargo de juiz eleitoral, ou estiver este impedido, o presidente do Tribunal Regional, com aprovação deste, designará juízes de direito da mesma ou de outras comarcas para presidirem as juntas eleitorais. Neste caso aqui, que informação que nós temos? Normalmente, isso eu digo normalmente, o município ele corresponde a uma zona eleitoral. Normalmente. Porém, devido à grandiosidade de alguns municípios, nós teremos mais juntas, mais zonas eleitorais. Cada zona eleitoral, ela pode corresponder a mais de uma junta, né? E como que vai acontecer? Nós teremos uma junta eleitoral que será presidida pelo juiz de direito, né? Porém, o presidente do Tribunal Regional pode designar outros juízes de direito de outras comarcas para presidir estas juntas eleitorais. É essa informação que está sendo passada. Tudo bem? Bom, sobre os escrutinadores. Escrutinadores é aquele responsável pela contagem dos votos. Anteriormente, quando a Justiça Eleitoral, o voto ele era realizado de forma majoritária através de cédulas, essa função ela era muito recorrente. Porém, com a informatização, o que acontece? Nós temos a introdução da urna eletrônica, que não há mais tanta necessidade dos escrutinadores nos seus trabalhos. Porém, nós não podemos excluir os escrutinadores, ou seja, totalmente ser considerado como desatualizado em relação à lei eleitoral, porque em algumas situações, quando a urna eletrônica ela dá problema, automaticamente é introduzido o voto em cédulas. Aí sim a importância dos escrutinadores ainda. Então, o que diz o código? Ao presidente da junta é facultado nomear, então nós temos aqui uma faculdade, não é uma obrigação, não é algo compulsório, dentre cidadãos de notória idoneidade, nomear, né, escrutinadores e os seus auxiliares em número capaz de atender à boa marcha dos trabalhos. Agora nós temos uma obrigação. É obrigatória essa nomeação
sempre que houver mais de 10 urnas a apurar. Então, somente nós convocaremos escrutinadores e auxiliares para que faça a contagem desses votos quando houver mais de 10 urnas. Menos de 10 urnas, nós não fazemos esse tipo de nomeação, ok? Guardem essa informação. Então, eu falei também que com a informatização, a figura do escrutinador fica um pouco escassa, correto? Bom, sobre agora desdobramento em turmas. É comum o desdobramento da junta em turmas. Cada turma é uma mesa de apuração. Em cada turma ou mesa tem-se um dos membros da junta. Então, suponhamos, guarde essa informação. Turmas é quando eu pego os membros da junta, divido em mesas para que façam o quê? Os seus devidos trabalhos, ok? Então, se eu tenho uma junta eleitoral de 3 membros, juiz de direito mais 2 cidadãos, quantas turmas eu tenho? Eu posso ter 3. 3 turmas. Se eu tenho 5 membros nas juntas, quantas turmas? 5 turmas, ok? Cada turma é uma mesa, em cada turma tem-se um dos membros das juntas eleitorais. O último tópico é justamente o principal, as competências da junta eleitoral. Primeira competência, apurar no prazo de 10 dias as eleições realizadas nas zonas eleitorais. Nossa, professor, mas as eleições é tão automatizada que agora é tão rápido essa apuração. Muito bem, gente. Esse inciso no primeiro a gente não vai vetar totalmente, porque tem situações em que nós usamos cédulas e que é necessário ter um prazo de resguardo para que faça a apuração das eleições. Tá? Então, esse prazo é importante que você guarde ainda, mesmo com a automatização das eleições. Inciso 2. Resolver as impugnações e incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e apuração. Então, é o momento de resolver aqueles probleminhas, né, na hora da votação, dos problemas que podem realmente ocorrer aí. Terceiro, expedir os boletins de apuração. Fato, né? Se nós estamos apurando, tenho que expedir os boletins de apuração. E o principal, o que mais despenca nas provas, expedir diploma aos eleitos aos cargos municipais. Professor, quais são os cargos municipais? Muito boa pergunta. Então, nós temos o cargo de prefeito, tenho vice-prefeito e, por último, eu tenho o cargo de vereador. Então, prefeito, vice-prefeito e vereador. Esses são os cargos, novamente, desculpa aqui, esses são os cargos municipais em que compete às juntas eleitorais fazer o quê? Fazer justamente a apuração do diploma, ok? Cargos municipais. Guarde essa informação também. Bom, pessoal, nós vamos encerrar, tá? Gostaria que vocês aí curtissem a página do Facebook www.facebook.com/concursos eleitorais. Espero então que vocês tenham gostado bastante dessas dicas sobre as juntas eleitorais e vamos aí trabalhando alguns outros pontos nos próximos encontros, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço para vocês e até breve. Tchau, tchau, pessoal.